Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Chegamos ao capítulo 9, dentre 12, do livro Pensamentos para mim próprio, do imperador romano, filósofo estoico Marco Aurélio. Vamos começar diretamente. Livro 9. A injustiça é uma impiedade. A natureza universal, tendo constituído os seres racionais uns para os outros, quis que eles se entreajudassem de acordo com o valor respectivo, sem se prejudicar de modo nenhum. O homem que transgride esse desígnio da natureza comete evidentemente uma impiedade para com a mais venerável das divindades. A mentira também é uma impiedade em relação à divindade. A natureza universal é a natureza das coisas em si, e as coisas em si estão intimamente aparentadas a todas as coisas existentes. Por outro lado, chama-se ainda essa deusa verdade, e é ela a causa primeira de todas as verdades. Portanto, o homem que mente voluntariamente atenta contra a piedade, visto que enganando comete uma injustiça. E igualmente o que mente involuntariamente, na medida que destoa da natureza universal e a desfeia combatendo a natureza do mundo. Combate-a o homem que se comporta contra a verdade, a despeito dele próprio. Tinha recebido da natureza disposições que negligenciou e agora é incapaz de distinguir o verdadeiro do falso. Vou parar aqui só um pouquinho, é bem grande esse item número 1. Impossível não lembrar do Kant, né? Que Kant, Immanuel Kant, filósofo, tem longas discussões sobre a mentira. A mentira, quando fazemos a mentira, abrimos uma brecha na consciência, como ele está dizendo aqui. De repente, por questões que justificamos, e aqui Kant dizia isso, e ele, Marco Aurélio, está dizendo também a mesma coisa. Não devemos mentir porque isso é completamente contrário à natureza. E às vezes, porque mentimos, a gente pode pensar. Mentimos porque queremos alguma coisa melhor para nós, queremos ocultar alguma falha, por exemplo, falha de caráter da nossa personalidade. E isso é uma injustiça. Injustiça para conosco, porque no momento em que a gente tenta se desviar da nossa verdadeira natureza, é como se a gente estivesse tirando de nós a possibilidade de sermos o nosso melhor, por exemplo. E também no momento que somos unos um com todos, eu sei que para muita gente isso é bastante difícil, e não é que para mim seja tão fácil, né? Claro que buscando a verdade, como ele próprio diz aqui, a gente começa a perceber essa unidade na natureza, em tudo, né? Com todos os seres e fazendo parte, fica mais fácil a gente perceber que quando eu transgrido algo, ainda que seja aparentemente pequeno comigo, eu estou transgredindo com todos. É quase como se de repente a minha mão começasse a querer ir para um outro lado diferente do meu braço, né? As duas coisas fazem parte de mim e funcionam como um todo. Mas se eu começo a me desviar, eu saio dessa natureza real e o que eu acho que é favorável muitas vezes para mim vai criando uma fenda, às vezes irreparável, uma fenda no caráter. E quando você faz uma mentirinha pequena, e quem já não mentiu, né? E você vai dando um laço, né, para sua própria forca, mais ou menos isso. Continuando aqui. Por outro lado, o homem que persegue os prazeres como bens e foge das dores como de males é também culpado de impiedade. É inevitável, com efeito, que tal homem acuse frequentemente a natureza universal
de fazer uma repartição iníqua entre os maus e os bons, porque sucede frequentemente que os maus vivem nos prazeres e amontoam tudo o que pode proporcionar prazer, enquanto que os bons caem na dor e nos acidentes que a causam. Essa ideia aqui da busca novamente, né, pelo prazer, como se isso de fato fosse o bem. Lembrando que o bem é aquilo que faz crescer, que é aquilo que trabalha pelo bem do todo, como ele disse tantas vezes, pelo bem social, que trabalha com a justiça. Então, se estamos mergulhados nessa busca pelo prazer, ou até na busca por tentar evitar a dor, essa dor de não ter alguma coisa, essa dor vinculada ao prazer e ao próprio medo, o que sucede aqui é que se começamos a perder a noção daquilo que é de fato bom e aquilo que é mal, como ele já disse. E a dor que aparentemente muitas vezes os bons possuem, a gente tem que entender que é uma dor diferente dessa dor que é a dor causada, por exemplo, por eu não ter alguma coisa que eu gostaria de ter. Vou explicar. Então vamos dizer que aqui as pessoas que não estão voltadas para o bem gostariam de ter coisas, objetos, prestígio que não têm. Então, quando elas não têm, elas se doem por isso. Então, elas se doem justamente pelo apego, pelo desejo, a sua personalidade, a glória e a tudo que Marco Aurélio já vem citando. Diferente disso, aqueles que estão focados no bem, claro que muitas vezes também vão sofrer e vão possuir dores, mas é outro tipo de dor. Qual é a dor do homem de bem? É a dor de ver a ignorância desse homem que não sabe a diferença entre o bem e o mal. É a dor de ver a humanidade, muito da humanidade, vivendo a ignorância, sem inclusive buscar compreender, né, essa necessidade dessa busca pela sabedoria, sair dessas ignorâncias que vivemos, dessas trevas em que estamos mergulhados, dessa desinformação, desse excesso de ego, desse excesso de tantos excessos que vivemos hoje, né? E aí, se uma pessoa, né, não percebe inclusive essa diferença do que seria uma dor boa, que é essa dor da compaixão, essa dor, né, pelo amor da humanidade, não percebe a diferença do outro, quem está fora pode dizer justamente isso. Olha, tá vendo só, as pessoas boas, elas também sofrem tanto, então não vale a pena ser bom. Tá claro isso, pessoal? Deu para entender aquilo? E aí a pessoa acha que é uma injustiça, né? E aí, de novo, lembrando, né, que quando estamos julgando com os olhos equivocados, tudo vai parecer uma injustiça. Agora, se temos essa compreensão de que existe uma ordem e que tudo o que acontece ao homem é próprio do homem para o seu crescimento, tanto para aquele ainda num estado total de ignorância, como aquele que já começou a andar um pouquinho, quanto para outro que já está ainda um pouco mais perto, por exemplo, da sabedoria. Se a gente começa a compreender isso, a gente aceita, né? E a gente consegue serenar, como diz aqui o próprio Marco Aurélio. E no momento que a gente serena, a nossa visão do mundo passa a ser outra. E aí não caímos mais nestas impiedades que ele está dizendo aqui. Vamos continuar um pouquinho? Acho que vou ter que parar nesse parágrafo. E aquele que persegue os prazeres não poderá abster-se da injustiça. É uma impiedade manifesta. É preciso para as coisas em relação às quais a natureza universal é indiferente. Ela não teria criado indiferentemente umas e outras, se não lhes fossem indiferentes. É preciso, digo, que aqueles que pretendem tornar a natureza como guia e viver de acordo com ela, imitem as suas disposições indiferentes a seu respeito. Portanto, quem quer que não fique ele próprio indiferente à dor e ao prazer, à morte e à vida, à glória e à obscuridade,
coisas a que se acomoda indiferentemente a natureza universal, comete uma evidente impiedade. Ou seja, na medida em que vamos treinando esse outro olhar, olhar a partir da alma, a partir dessa natureza universal, entendendo que o universo é cosmos e não é caos, vamos ficando indiferente à dor, ao prazer, à morte, à vida, à glória, à obscuridade, porque sabemos que essas coisas fazem parte do processo dentro desse período evolutivo que estamos vivendo, que isso é para a nossa elevação da nossa consciência, e não nos lamentamos e entendemos, fica mais tranquilo viver, né? Vou parar por aqui, falta um parágrafozinho só desse item 1, continuamos amanhã o nosso item 1 e já partindo para o item 2 do capítulo. Beijos para vocês, pessoal, façam as reflexões, né? Mais importante do que ouvir apenas o vídeo, né? É ler o livro e aí pensar quando a gente fecha o livro, fecha o vídeo, como é que é isso, como é que eu encaro isso de fato na minha vida, porque eu posso estar lendo e falo, não, mas eu realmente acho injusto o mundo, né? E se eu não tenho consciência disso, que, por exemplo, uma parte da minha dor vem dessa minha leitura sobre uma injustiça, eu não tenho como corrigir. Então, a primeira é perceber onde estamos, para onde queremos ir, e aí traçar uma linha reta e ir fazendo as correções diariamente. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.